Olá, seja bem-vindo, eu sou Donizete. Estou aqui com a pergunta de um colega identificado por Moisés Cordeiro. Aliás, vou mandar um abraço para ele e agradecê-lo pela participação neste canal. Ele é uma das inúmeras pessoas que acompanha aí fielmente, prestigiando o meu trabalho, deixando comentários, participando ativamente. Ele e muitos outros. Meu muito obrigado a todos. Ele faz a seguinte pergunta: quando adquirimos disjuntores termomagnéticos e IDRs, temos que levar em consideração a corrente dos mesmos e fazer cálculo para defini-los de acordo com as necessidades da instalação. E quanto aos DPS, é preciso fazer algum tipo de cálculo para definir o DPS correto para a instalação? Desde já grato. Ele fez a pergunta no vídeo de número 314 deste canal e eu respondi o seguinte: Moisés Cordeiro, o DPS não é calculado da mesma forma como se calcula o DTM e ou o IDR. Vou elaborar um vídeo explicando isso, pois percebo que essa é uma dúvida muito comum. Arquivei sua pergunta e em breve postarei um vídeo em resposta. Então, pessoal, como eu disse, essa é uma pergunta muito comum. Eu recebo muito esse tipo de pergunta. Escolher ou calcular o DPS é mais fácil do que calcular um disjuntor termomagnético. Primeira coisa que precisamos saber é identificar o valor de tensão entre fase e neutro da rede, ou seja, da instalação onde será instalado o DPS. Eu tenho aqui a imagem da embalagem de um DPS, protetor DPS com valor de 275 volts da Clamper. Aliás, eu gosto muito dessa marca aqui. Ela é pioneira na fabricação de DPS. Aliás, ela é mineira, a sua fábrica está instalada no município aqui de Vespasiano, Lagoa Santa, na divisa ali, próximo do aeroporto de Confins. Já estive lá algumas vezes participando de palestras. Não deixo claro que eu não tenho nenhum vínculo, nenhum contrato aqui de publicidade. Poderia estar mostrando aqui outras marcas também. Bom, vamos lá. O fabricante está informando que este DPS ele foi fabricado para ser instalado numa rede, num local onde o valor de tensão entre fase e neutro é de 220 volts. 275 volts, então, para locais onde entre fase e neutro 220 volts. Tranquilo, pessoal? Eu tentei achar aqui algumas fotos de DPS da Clamper, onde tem aqui o valor de tensão de 175 volts. Não achei, mas é o seguinte, existe também o DPS da Clamper, e creio que de outras marcas também, onde vem indicando aqui, em vez de 275, 175 volts. O que o fabricante está dizendo? Que um DPS onde tenha essa informação, tensão de 175 volts, ele deve ser instalado numa rede onde o valor de tensão entre fase e neutro é de 127 volts. E ele não poderá ser instalado num local onde o valor de tensão entre fase e neutro é de 220 volts. Acontece, pessoal, que os fabricantes, creio que todos, ou se não todos, a maioria, para facilitar a vida dos profissionais, principalmente dos iniciantes com menos experiência, eles já identificam direto no corpo do DPS se ele é um DPS para 127 volts entre fase e neutro, ou se ele é um DPS para 220 volts fase e neutro, ou se ele é um DPS bivolt como este aqui, ó. Este DPS aqui pode ser instalado tanto 127 volts ou 220 volts entre fase e neutro. Está identificado aqui. Então, pegou o DPS, no corpo dele tem lá 175 volts ou 127 volts, você já sabe, fase neutro, 127 volts. Pegou o DPS, no corpo dele tem lá 275 volts ou 220 volts, você já sabe que ele pode ser instalado numa rede onde fase neutro é 220 volts. E aliás, pessoal, não sei se vai ser fácil a visualização, mas deixa eu dar um zoom aqui, ó, na parte de baixo aqui, ó, desse DPS, está identificado DPS VCL 275 volts 20 kA. É o mesmo que está aqui na frente, 20 kA.
Ou seja, esse DPS aqui é um DPS de 275 volts. Isso significa que se você pegar um DPS e nele estiver a identificação, não tiver isso aqui, ó, 127, 220 mil volts, mas nele está identificado, como na embalagem que eu mostrei inicialmente aqui, ó, 275 volts, esse DPS pode ser instalado em instalações onde fase neutro é 127 volts e também 220 volts. O que não pode é o contrário, é um de 175 volts ser instalado numa rede de 220 volts entre fase neutro, como eu já comentei anteriormente. Pois bem, espero que tenha sido de fácil entendimento. A primeira coisa que precisamos saber é identificar o valor de tensão entre fase e neutro da rede da instalação onde será instalado o DPS e identificar então o DPS, escolher o DPS de acordo com o valor de tensão dessa rede. Este valor aqui de 20 kA, 30 kA, 40 kA, eu vou reservar para um outro vídeo, no caso próximo, para não ficar muito longo o tempo do vídeo. E então eu vou comentar sobre isso. Por hoje é só. Ficamos apenas aí com o valor de tensão do DPS em relação à rede, à instalação onde ele será instalado. Espero que tenha ajudado aí a quem precisa deste assunto, a quem perguntou e aos demais que porventura venha acessar este vídeo e que precisam dessas informações. Se você gostou deste vídeo, peço-lhe que dê um joinha clicando em gostei e se inscreva neste canal para ser informado de futuros vídeos postados. Muito grato pela atenção, te aguardo no próximo vídeo.